Bom dia a todos, bom dia Moreira, toda a equipe do NIC. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade, de estar falando um pouquinho aqui sobre o que passamos aí nessa etapa de implantação de IPv6, como que foi, Bom, antes de eu dar uma contextualizada breve, porque algumas das decisões que nós tomamos em termos de implantação foi em função do contexto do Parque Tecnológico, Bom, mas o que é o Parque Tecnológico Itaipu? Então, essa área aí de mais de 50 mil metros quadrados que vocês estão vendo, hoje é basicamente uma mini-cidade, tendo diariamente nessa região mais de 5 mil pessoas, fora momentos de eventos. Teve até uma edição, a edição do ano passado, do GTER, GTS, em maio, aconteceu lá dentro do parque. Em momentos de evento, a gente chega a quase 10 mil pessoas nessa área aqui. Bom, mas o que é o PTI? O PTI deriva da Itaipu Binacional, acho que a Itaipu Binacional todos aqui já ouviram falar, geradora de energia elétrica. Até 2003, a Itaipu tinha a missão de gerar energia elétrica de qualidade, e, a partir de 2003, ela mudou a sua missão, expandiu a missão, que agora passou a ser gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico, tecnológico e sustentável no Brasil e no Paraguai. Essa parte em negrito, para ajudar ela a executar essa parte da missão, ela criou um parque tecnológico, que é o PTI, o Parque Tecnológico Itaipu. Então, e o PTI tem por missão promover o desenvolvimento territorial sustentável por meio da educação, ciência, tecnologia, inovação, cultura e empreendedorismo. Então, assim, se for para tentar resumir como é o PTI, ele é bem parecido com o ambiente de campus universitário. Mas a gente não tem só universidades lá dentro, apesar que temos lá dentro 3 universidades, temos incubadora de empresas, temos institutos de pesquisa, temos planetário, observatório, e temos uma instituição chamada Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que é a empresa onde eu trabalho, que é quem faz a gestão desse parque. Então, ela é a pessoa jurídica por trás do PTI, que o PTI é um espaço, um parque. Bom, aqui, brevemente, como que está distribuído, uma topologia bem em alto nível da rede do PTI. Lá na borda, a gente tem 2 upstream principais, estamos conectados também ao PTT Paraná, e nós dividimos aqui a nossa rede toda em 7 centros de roteamento. Mais adiante, a gente vai ver que até como a gente distribuiu a numeração IPv6 entre esses centros de roteamento. Isso aqui é um diagrama bem em alto nível, abaixo de cada um deles aqui, por exemplo, empresas, projetos, parceiros, eu tenho outras diversas instituições com suas estruturas de roteamento, em algumas situações independentes, que é um diagrama bem alto nível de como está estruturada a nossa rede hoje. Alguns números, só para a gente ter uma ideia do que é o PTI aí. Temos hoje aproximadamente 260 servidores, 900 ramais VoIP, mais de 35 teras de dados, em uma capacidade de 70, 192 teras de backup. Nosso consumo médio de link em torno de 170 mega. Nosso perfil é de consumo, ou seja, não somos um provedor de conteúdo, não produzimos muito conteúdo. Então, nosso perfil é de consumo mesmo. Média de clientes wireless nosso, a média é em torno de 1.000, 1.100 em alguns momentos, fora momentos de evento. Por exemplo, não sei se alguém aqui conhece a Latinoair. A Latinoair, que é a Conferência Latino-Americana de Software Livre, é um evento que acontece dentro do parque, ele é promovido pelo PTI, pela Itaipu, que, por exemplo, essa edição reuniu quase 4.500 pessoas. Então, o número de acessos e tudo dobra em relação ao tamanho do parque. Bom, o PTI e o software livre. Por que eu fiz questão de mencionar esse slide aqui? O PTI é muito pautado na questão de software livre, trabalha muito fortemente. E isso, na nossa visão, nos ajudou muito no momento da implantação. A experiência que nós tivemos foi, a grande maioria dos softwares open source, dos softwares livres, tem uma melhor compatibilidade ou suporte mesmo com o IPv6. Não quer dizer que softwares proprietários não tenham, mas dos problemas que nós tivemos, a grande maioria, ou de não ter suporte, ou de ter um suporte parcial, eram com softwares proprietários. A parte de software livre foi bem mais tranquila. Então, a gente tem um percentual muito grande de uso de software livre dentro do parque, tanto na parte de infraestrutura, na parte de servidores, como na parte de estações de trabalho. Bom, e como funciona a TI do PTI?
dividida basicamente, informalmente, em duas partes. Uma TI corporativa, que atende a Fundação PTI, que é quem faz a administração do parque, e uma espécie de provedor de acesso. Por que uma espécie de provedor de acesso? Porque nós atuamos como se fosse um provedor de acesso para empresas incubadas, instituições de ensino, institutos de pesquisa que estão lá dentro. Então, a gente faz aquele trabalho de provedor, fornecendo para eles camada 1 e camada 2. Né? Então, a gente acaba entregando para eles um ponto ali habilitado com IP ou com um bloco de endereços V4 e V6, para que ele utilize, distribua e controle isso dentro da sua própria rede. Então, a gente acaba tendo uma vertentezinha aí de um micro provedor. Bom, aqui uma timeline de como que foi o nosso rumo aí ao IPv6. Lá em 2010, nós fizemos o primeiro contato com o NIC, questionando algumas coisas sobre ASN e IPv6. Na época, não éramos um ASN ainda. Né? Aí, acabamos, por volume de trabalho, ali deixando a questão um pouco em stand-by, retomamos ela em 2012, mas daí com força, já pedindo o recurso de numeração, na época V4 apenas, e recurso de numeração de ASN. E aí começamos ali uma série de treinamentos, levantamento de sessões, enfim, e solicitamos no mesmo ano, lá em novembro de 2012, bloco IPv6. Conseguimos já, no início de 2013, subir sessão IPv6 com a RNP, é um dos nossos upstream, nós utilizávamos a RNP, utilizamos ainda, né? E também com o PTT Paraná, em Curitiba, no caso, que nós já tínhamos conexão. Uma coisa que nos chamou um pouco a atenção é que nós fizemos a inscrição no portal lá da Internet Society, que faz algumas medições do uso de IPv6, proporcional às suas redes. Né? Fizemos a inscrição lá em 11 de 2013. No mês seguinte, para um pouco de susto nosso, nós aparecemos em segundo colocado mundial, no ranking mundial, ali, na proporção de implantação, perante ao tamanho da nossa rede. Né? Então, assim, claro, tem redes muito maiores, mas para aproximadamente 5 a 6 mil usuários, nós tínhamos uma proporção de entrega de IPv6 bastante alta. Aparecemos em segundo colocado mundial, né, e primeiro nacional na época. E aqui no mês 9 agora de 2014, a gente trocou um dos upstream nossos, eu vou comentar um pouco mais à frente, porque o provedor anterior não dava suporte a IPv6 e estava gerando uma série de problemas para nós lá no PTI. Bom, como funcionou o nosso processo de implantação? A gente foi meio que na contramão do que até o NIC às vezes recomenda como uma boa prática. Né? A recomendação normalmente é colocar na borda, no seu backbone, nos seus servidores e nas estações. Mas como nós não éramos um provedor de conteúdo, ou não produzíamos conteúdo assim de tanto interesse, optamos primeiro em fazer nas estações. Tá? Primeiro porque a nossa grande demanda era de usuários consumindo conteúdo. E a gente queria ver a performance e o funcionamento do IPv6 nesse cenário. E outro, que daí nós teríamos um pouquinho mais de maturidade, depois de implantado nas redes de acesso, para conseguir colocar com mais segurança e mais tranquilidade daí para os servidores e algumas redes mais críticas. Então, a gente acabou adotando, colocou no backbone e entregou diretamente para os usuários. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho da estratégia de entrega. A gente tentou com DHCPv6, depois foi para a estratégia de entrega com Slack, né, e os porquês disso. Então, basicamente, esse é o motivo do porquê nós invertemos ali o processo e acabamos fazendo primeiro estações e depois servidores. A gente queria também ter número de acessos, efetivamente. Bom, um pouquinho de configuração e documentação, né? Como que a gente está trabalhando? 100% dual stack, então a nossa estratégia de migração, de implantação, no caso, é 100% dual stack, não estamos utilizando nenhuma outra técnica, pelo menos não precisamos até o momento. Mesmo a gente tendo uma vertentezinha ali de provedor, que muitos provedores mesmo pequenos costumam ter um CPE, né, um dispositivo lá na residência ou na empresa do cliente, a gente não tem essa situação. Porque como o ambiente, o território é todo de administração do PTI, nós temos rede metálica e óptica chegando em todos os pontos do parque. Então, a gente consegue entregar para o cara lá tudo sobre Ethernet com um RJ45 para ele ali tranquilamente. Então, para a gente facilitou, não precisei usar nenhuma outra técnica de tradução, nem nada assim.
Alocação de bloco /40, né, conforme é recomendada, para cada centro de roteamento. E para cada empresa ou para cada instituição que está lá dentro, a gente alocou um /48. A gente está tendo alguns trabalhos aí de convencer algumas empresas a fazer a implantação. Para muitas, a gente está ajudando, né? Chega lá, não, vamos implantar, a gente ajuda, a gente apoia, soluciona dúvidas, fazemos algumas recomendações de software e tudo mais, e para tentar avançar um pouco mais ainda essa implantação. Trabalhamos também com uma estratégia dos blocos 64 ali, auto-identificáveis. Como assim? Essa numeração é a nossa mesmo, 2801B6. A gente usa os 2 próximos dígitos ali do terceiro grupo para fazer a identificação do centro de roteamento. Como eu falei, nós temos 7 centros de roteamento, então, ali eu vou identificando cada centro. Na sequência, do mesmo grupo, mas os próximos 2 dígitos ali, a gente identifica a instituição ou empresa, trabalhando também com a boa prática de fazer uma alocação e saltar uma, fazer uma e saltar uma, para que, caso seja necessário, eu consiga fazer uma ampliação do range de endereçamento, né? Pelo menos em 1 bit ali, se for o caso. E, na sequência, usamos uma identificação de VLAN, né, para ajudar com o próprio endereço a gente conseguir fazer a identificação. Olhando para o endereço, eu consigo saber exatamente de que VLAN ele veio, então, de qual instituição ele está alocado, isso rapidamente recorrendo à nossa documentação aí. A gente utiliza uma ferramenta chamada IPPlan, não é a mais bonita, não é a mais prática, mas vem nos atendendo bem, para fazer o controle de numeração V4 e V6. Bom, impactos que a gente teve. Primeiro, na equipe de redes, né? O pessoal que foi inicialmente fazer a implantação de backbone, né? A equipe é pequena, né? Eu, mais um colega, basicamente, aí. Então, treinamentos, tudo mais. Depois, nos demais analistas de suporte, que é quem vai cuidar da parte de servidores, a parte de banco de dados, de backup. Esse foi um processo gradativo. Pô, ativa na estrutura de backup, agora ativa na estrutura de banco, vamos ver como se comporta, vamos ver como as aplicações se comportam. Então, foram etapas, né? Entregando para a equipe de redes, rapidamente a gente conseguiu entregar nas redes de acesso. Então, só capacitando a primeira equipe já foi o suficiente para entregar o acesso para o usuário final, porque eu não impactava o restante da infraestrutura. Nesse paralelo, a gente foi capacitando os analistas de suporte, que é quem cuida das infraestruturas de servidores, backup, banco, segurança e o restante, e os técnicos, que é quem faria a atuação lá na ponta mesmo. E, por fim, os analistas de sistemas, ou seja, o pessoal de desenvolvimento. Eu até coloquei um asterisco aqui, porque esse impacto é se você tem desenvolvimento dentro da sua empresa. É necessário o pessoal de desenvolvimento estar ciente, estar acompanhando esse processo e ter uma noção mínima? Sim. Vocês vão ver como alguns softwares que eu vou mostrar mais à frente, a gente teve pequenos impactos na forma como o desenvolvedor trabalhava, ele construía a aplicação. Normalmente, se ele fazia alguma amarração, algum controle por IP. Aí chegava lá, o tamanho do campo na base de dados que ele guardou, reservou para guardar o IP não era suficiente, ou a aplicação não tinha um comportamento esperado, porque a numeração que chegou para ela era outra, principalmente em aplicações web, porque o teu servidor web suporta, então, se tem conectividade IPv6, o servidor web fornece isso, você vai chegar no teu ambiente via IPv6, só que a aplicação não estava preparada para lidar com isso. Não foram muitos casos, mas acontecem. Bom, alguns problemas e dificuldades aqui ao longo do caminho, né? Um suporte IPv6 precário, inexistente ou confuso em algumas situações. O primeiro impacto que nós tivemos, a nossa parte de camada 2 lá é praticamente toda da linha da Cisco. Inclusive, nós tínhamos um core de rede, que era um stack com 9 equipamentos Cisco 3750. Esse cara estava trabalhando em Layer 3 também, fazendo roteamento para algumas subredes. E, para eu ativar acesso em IPv6 e entregar para o usuário, eu precisava subir esse suporte a ele. Ele possui o suporte através de templates SDM, mas eu preciso... O template SDM basicamente divide os recursos do switch em o que é Layer 2, o que é Layer 3 V4 e o que é Layer 3 V6. Então, ele deixa você particionar esses recursos. Quando nós habilitamos o template SDM para dar suporte a IPv6, o equipamento virou uma carroça. Assim, para ele conseguir dar um ping nele da máquina que estava diretamente conectada a ele e que ele era o gateway da máquina, levava 6.000 milissegundos, 6 segundos. Então, assim, foi inviável. Tinha alguns complicadores ali, tinha uma quantidade grande de VRFs dentro desse equipamento, dessa pilha de equipamentos, e eram 9 equipamentos, né, empilhados ali. Então, talvez isso tenha impactado. No primeiro momento, nós optamos por fazer uma saída de IPv6 através de um outro roteador. Então, o V4 saía, a LAN tinha V4 e V6, mas a saída por V4
ia por esse switch L3 e a saída por V6 ia por um outro router, né? No futuro, a gente tirou toda a funcionalidade L3 desse stack e deixou ele L2 puro. A parte de controladora wireless nossa também. A gente trabalha com uma controladora centralizada, onde os access points são burros, e a ideia era oferecer, inclusive na wireless, para todo o parque, suporte a IPv6. Ela suporta passar tráfego IPv6? Sim, a controladora que nós tínhamos no momento. Mas ela não habilitava eu fazer nenhum tipo de filtragem ou controle sobre aquele tráfego. Eu não conseguia implementar a ReaGuard, não conseguia implementar nada. Então, assim, ela dava um suporte muito precário a IPv6. E a gente acabou vendo que todos os equipamentos daquela linha, era uma WLC da Cisco, todos os equipamentos que tinham a controladora embutida com o switch, a gente via que tinha uma limitação com relação ao upgrade de firmware. Então, a gente precisava do firmware 7.4 e ela suportava no máximo até o 7.0. A gente acabou comprando uma controladora da mesma linha, mas sem o switch integrado. Aí, nessa, a gente conseguiu fazer upgrade para a versão da firmware necessária e acabou funcionando muito bem. Inclusive, a gente trabalha com toda a rede, utilizando o 802.1x, fazendo toda a entrega de endereçamento através de Slack, de configuração stateless. A controladora consegue reportar para o servidor Radius todo o processo de autenticação, ela consegue abrir os frames e identificar qual o endereço V4 e V6 que está ali. Então, eu consigo ter no meu banco de dados lá, cada sessão, o tempo que a sessão durou, quais foram os endereços V4 e V6 que ela utilizou. Inclusive, se o cara conseguiu se setou um IP manualmente na placa dele lá, a controladora consegue capturar que chegou a um frame que dentro dele tem um IP diferente, e ela consegue reportar isso aí. Então, eu consigo fazer uma rastreabilidade bem bacana oferecendo isso. Ok? A parte de Windows mais Teredo. A gente teve alguns problemas, a gente tem poucas estações Windows dentro do nosso parque. Em algumas estações, elas estavam com o túnel Teredo habilitado. E, por incrível que pareça, tudo funcionava em IPv4 na estação. Assim que ela aprendeu o endereçamento IPv6, ela preferia sair IPv6 pelo Teredo, e não pelo IPv6 nativo. Aí o usuário que estava ali trabalhando, os sites que ele ia acessar que eram IPv6, a experiência de navegação dele ficava muito prejudicada, por causa da performance do túnel, né? Passou uns dias ali até a gente identificar pontualmente, simplesmente fomos lá, desabilitamos o túnel Teredo, aí virou padrão, toda máquina lembrar de desabilitar o túnel Teredo para não ter esse tipo de problema. Na época era com o Windows 7 essas máquinas, eu não sei se essa situação persiste e não aconteceram em todas as máquinas. A gente não foi a fundo para, identificar realmente a causa raiz dessa situação, mas foi um pouco estranho para a gente, que o tráfego preferia sair pelo túnel Teredo. A gente até fazia alguns testes, vamos ver que numeração está chegando, vamos acessar um site qualquer que mostra qual é meu endereço V4 e V6 está chegando. O V4 chegava o V4 da máquina certinho, o V6 chegava o endereço do Teredo. Então, uma situação um pouco estranha aí. Mac OS X e Android com suporte a DHCP-V6. A primeira tentativa de implantação, a primeira tentativa que nós tivemos de entregar endereços foi via DHCP-V6. Como a gente trabalhava com DHCP já em V4, aquilo parecia muito natural para a gente. Não, vamos entregar com V6, fazer os controles normalmente como a gente sempre fez. No começo, as estações Linux, Windows, perfeito. Quando a gente tentou começar a entregar para Mac, o Mac, por algum motivo, não entendia, até o OS X 10.7, se eu não me engano, foi o último que a gente tentou fazer isso aí. Ele não entendia DHCP-V6. Era feita a entrega, mas ele não conseguia atribuir os endereços que eram entregues a ele. O mesmo é válido para o Android. Então, todos os Androids, até o 4.1 ou 4.2, que a gente testou também, ele aprende somente endereço de gateway, mas ele não consegue setar o endereço IP na interface se ele chega por DHCP-V6. Por esse motivo, a gente adotou toda a estratégia de fazer entrega de endereçamento somente baseado em Slack, em stateless. O Android, eu imagino que ainda permaneça com essa limitação, que em algumas redes que eu visitei recentemente, com o Android, acho que o 4.4, eu vi que ele não aprendia endereçamento, acabei perguntando para a pessoa, está entregando como? DHCP, não estava entregando ali. E, por fim, operadora sem suporte a IPv6. Isso nos causou uma grande dor de cabeça, um probleminha que a gente apelidou lá de IPv6 manco. Vamos comentar um pouquinho dele, um pouquinho mais aqui. Bom, nesse cenário aqui,
o que a gente tem em amarelo, imaginamos que são redes aí com pleno suporte a IPv6, ou seja, o meu ISP1 aqui, o meu Upstream 1, e todas as minhas redes internas aqui do All-Stack. E eu tenho um ISP lá também, como eu acho que vai ser a situação da maioria das pessoas aqui que forem fazer o processo de implantação, talvez um dos ISPs ainda não ofereça esse suporte ou não ofereça no primeiro momento. O que acontece? Temos uma RFC, a 3484, e depois atualizada para 6724, que ela diz o seguinte, para a estação ou o software preferir sair por IPv6 do que por IPv4, se ela identificar que, primeiro, existe endereço IPv6 para você conseguir fazer essa saída, e se a estação tiver suporte a IPv6. Então, eu ia fazer o acesso a um site lá, por exemplo, o browser, verificava no DNS o endereço que eu estou buscando, o site de algum provedor tem V6? Tem. Eu tenho V6? Tem. Opa, então eu consigo sair. Então, saía da rede aqui, subia pelo meu upstream de V6, tranquilamente, né? O Prefer IPv6 over IPv4 tem a característica de tento sair por IPv6. Se der timeout essa minha tentativa, aí eu tento por V4. Qual que era o problema que acontecia aqui? Numa situação de eu perder esse upstream, todas as minhas redes internas ainda tinham suporte a V6. Ele fazia uma consulta DNS, fazia a consulta em V4, mas perguntando por endereço V6. Recebia uma resposta positiva. O site destino tem acesso a V6. Tem, ok. Eu tenho V6? Tenho. Então, eu tento sair por V6. O que acontecia? Chegava no meio do caminho, ele não conseguia sair, né? Meu link estava caído aqui ou algum motivo. Então, o Prefer IPv6 over IPv4 acabava tinha que esperar um timeout de quase 30 segundos aí para o cara conseguir navegar. Uma técnica paliativa para tentar contornar o problema aí é a RFC 6555, Happyables. O que a Happyables faz? Tenta iniciar as duas conexões ao mesmo tempo, com uma leve vantagem ali para o IPv6, e aí ele mantém estabelecida aquela que retorna primeiro. Ou seja, no ambiente que eu tenho V4 e V6, uma leve vantagem para o V6 na tentativa de eu estabelecer a conexão, vai fazer o V6 estabilizar primeiro. Aí ele abandona a conexão V4. Ele mantém essa informação em cache para não ter que ficar fazendo isso a cada novo acesso. Funciona bacana, mas não são todas as aplicações que têm isso implementado. Hoje, praticamente todos os browsers que a gente trabalha já têm esse suporte, mas não é uma garantia que todas as nossas aplicações que dependam da rede vai ter esse suporte. Então, isso pode ser um problema aí, né? Então, resolveu o problema, mas parcialmente. Nosso problema do IPv6 manco, que é quando um upstream tem suporte e o outro não tem. Questões de rastreabilidade. O modelo de configuração de stateless, mais a RFC 4149, que é a de Privacy Extension, essa é uma RFC que, apesar dela gerar um endereço para o usuário baseado no MAC, ali, que é o padrão para Slack, ela ainda tenta gerar para a estação um endereço de privacidade. Ou seja, ela pega o prefixo anunciado via Slack e gera um endereço completamente aleatório para a estação e prefere sempre navegar por esse endereço. Então, quem estava acostumado a trabalhar com rastreabilidade baseado em MAC acaba tendo dificuldade. Por quê? Porque ela vai tentar sair prioritariamente por esse endereço aleatório que ela gerou. Se vocês verem aqui, a gente tem aqui, final 37A7 é um endereço baseado em MAC. Ele gerou um endereço aqui, 37A7A, desculpa, baseado em MAC, mas gerou também um outro endereço completamente aleatório. E ela prefere sempre sair por esse endereço. Então, isso aí, no começo, nos gerou algumas dores de cabeça ali em como contornar. Então, uma das alternativas, por exemplo, na Wireless, foi com a controladora Wireless e o Radius, que ele armazenava o endereço independente de qual fosse, né? Para redes cabeadas, a gente ainda não tem uma solução efetiva. Bom, alguns softwares aqui com suporte IPv6 parcial ou sem suporte. Aqui eu só coloquei alguns, só para mencionar, mas eles puxam outros também. Por exemplo, a gente utiliza o Endian Firewall lá para algumas situações muito pontuais para VPN. Bom, ele é um Linux por baixo, um Debian, se eu não customizado, se eu não me engano, mas ele tem toda uma interface web de gerência. E essa interface web não suporta IPv6. Ou seja, a minha estrutura de VPN não tem suporte a IPv6. Gera impacto? Não gera impacto. É só para meus usuários internos acessar quando estão remotos. Mas é uma pontinha que eu já não tenho.
Existem algumas outras situações, eu coloquei o engine aqui para ilustrar isso, que você utiliza algum tipo de appliance, né, algum tipo de appliance, normalmente em software, inclusive, que cria uma máscara web e você não tem esse suporte no momento. Aconteceu com outras ferramentas também, nenhuma que chegasse a gerar um impacto grande, ou de performance, ou falta de funcionalidade. Apenas tem pontos na minha rede que eu não consegui cobrir com o IPv6 devido a esse tipo de limitação. Citando aqui também, no caso, o Proteus, mas não nos limitamos a ele, né? No caso, é um RP, meu RP não tem suporte. Paciência. Em algum momento vai ter que ter ou vai continuar funcionando só em V4. Uma situação interessante, a libresolve. Em algumas versões, a libresolve é a biblioteca que está por baixo do Linux ali, trabalhando o processo de resolução de nomes. Então, quando uma aplicação quer fazer uma resolução de nome, ou ela faz uma consulta se ela implementa a RFC completa no DNS direto, o que não é comum, ou ela solicita para que o sistema operacional faça isso para ela. E é feito através da libresolve. A libresolve não conseguia trabalhar com endereços de name server em IPv6. Então, assim, se eu informasse lá no itc resolve.conf, primeiro, o endereço IPv6, ela dava problema. Nas versões mais recentes, isso a gente identificou há 2 anos atrás. Né? Nas versões mais recentes, a gente já viu que esse problema não está mais acontecendo. Ok? O Expresso, esse aqui eu mantive aqui porque é um exemplo onde a forma como o desenvolvedor trabalhava acabou impactando na aplicação. Por quê? O Expresso, por exemplo, ele armazena no banco de dados um campo que ele controla a sessão do usuário guardando um campo lá com o endereço V4 na base. E esse campo tinha um tamanho para acomodar só o endereço V4. Tudo bem, com um alter table ali, aumentando o tamanho do campo, resolveu, mas foi um impacto. No primeiro momento que subiu lá, o cara tentava acessar, logava, quando logava, a tela já apresentava um erro que não conseguia terminar a sessão. Problema de Cisco com 802.1x sobre 802.3. Rede cabeada. O que acontece? Os switches, a linha que a gente tem de acesso são as 2960 hoje da Cisco, e ela não dá suporte completo para algumas features que eu precisaria em IPv6 para falar com Radius. Basicamente, eu fazer uma autenticação 802.1x e ela reportar para o meu servidor Radius qual é o IP que a estação, que foi atribuído à estação, qual é o IP que a estação está tentando utilizar. Né? Então, ela faz isso para V4, se você tiver Snooping Bind habilitado, ou seja, estiver fazendo o cadastro do que foi entregue via DHCP, mas para V6 ele não faz isso. Então, esse é o problema da vez que a gente está tentando resolver. E o próprio FreeRadius, a gente teve que fazer uma alteraçãozinha de base nele ali para inserir um campo a mais, basicamente em função da estrutura wireless, para reportar o campo de endereço V6 que ele não tinha. Bom, e como anda a nossa implantação? Né? Em que pé que nós estamos hoje? Basicamente, a gente pode dizer que assim, já passou aquele boom da implantação, isso já virou rotina para a gente hoje. Então, assim, todo serviço novo, toda aplicação nova, não, está o suporte AV6, tá, joga na documentação, implementa, coloca, testa, acabou já virando de praxe para a equipe de TI. Mas hoje a gente tem IPv6 em 100% das redes de acesso, 100% dos servidores de DMZ, públicos ou corporativos aí. Né? Então, na rede de acesso, para a gente, a regra é a seguinte, se tem gente, tem que ter IPv6, não pode ter gente sem IPv6. Tá? Para servidores também, para servidores de acesso, se eles são acessados publicamente, precisa ter IPv6. Então, todos os nossos serviços corporativos ou serviços públicos voltados à internet, SMTP, DNS, NTP e tudo mais, vai ter suporte IPv6 obrigatoriamente. Hoje nós estamos em 5º colocado mundial lá no ranking de implantação. Então, é reconhecido que 83% da nossa rede hoje tem suporte pleno a V6. Tá, mas esse restinho aí, esses 16,85% que estão faltando, são aquelas redes de parceiros ou redes de empresas que a gente não consegue inferir ali até onde eles vão ter que fazer essa implantação. A gente fornece o bloco para eles, oferece auxílio, mas não conseguimos obrigá-los a implantar. E esse acesso conta a partir da nossa estrutura. Então, acaba entrando na contagem aí também, mas é o que falta a gente abranger aí. 45% de todo o nosso tráfego de download é IPv6 hoje. Aquele problema do IPv6 manco que eu comentei, aquilo gerava muito impacto para a gente. Assim, pode parecer, alguns podem achar com o número... Isso aqui é a média, tá? 45% a média. Em vários momentos a gente pega picos ali, onde o acesso a IPv6 está muito maior que em IPv4. O nosso tráfego de upload, em contrapartida, é somente 7% em IPv6.
Hoje a gente já está começando a criar algumas redes exclusivas somente em IPv6. Por exemplo, temos algumas redes fechadas de serviço de backup, por exemplo. Já não consumo mais, já não jogo mais numeração V4 ali. Todos os softwares envolvidos suportam V6. Então, é uma rede V6 pura. Ela não tem que ter acesso à internet, por exemplo, então ela pode falar V6 nativamente. Né? A utilização de V6 plena em todos os serviços públicos, eu já comentei. E utilização de IPv6 plena também para os principais serviços internos. Então, SSH, DNS, NTP, banco de dados, LDAP, backup, impressão, file server, tudo isso já roda nativamente em IPv6. Está aqui aquilo que eu falei, né, lá no site do IPv6 World Launch. Se você olhar o ranking lá, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu aparece aqui como quinta colocado, 83,15% de implantação. Essa informação agora é de 12 de novembro. Então, e aonde falta implantar ainda? Estou terminando já, pessoal. Redes fechadas com equipamentos limitados. Então, rede de CFTV. Toda a parte de CFTV nossa é IP, mas tem algumas câmeras que não suportam IPv6. Toda a rede de telefonia é VoIP. Né? Então, alguns telefones IPs também não suportam. Algumas interfaces de gerência de equipamentos, switch, roteadores, access point, enfim, também não dão suporte. Então, essas redes fechadas e redes de gerência, em várias delas ainda falta implantar, mas é porque os equipamentos que estão ali não dão suporte. Mas é algo também que não nos impacta em nada e não tende a impactar. Então, no processo de atualização tecnológica, em algum momento no futuro, a gente vai substituir esses equipamentos. E também nas redes de terceiros, né, instituições parceiros, empresas incubadas e prestadores de serviço que estão dentro do parque hoje e que a gente acaba atuando para eles como se fosse uma telecom. Então, a gente pode influenciá-los, mas não podemos obrigá-los a fazer a implantação. Bom, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer e está aberto a perguntas. Obrigado. Obrigado, João Paulo. Alguém tem pergunta, gente? Pode vir, tem um microfone aberto aqui. João, enquanto ele chega no microfone, eu queria perguntar, onde foi o maior gasto financeiro desse processo todo? Esse processo foi, eu acho que na parte wireless, que a gente atende uma quantidade razoável de clientes wireless. A média de clientes conectados simultâneos nossa é de 1.000 clientes, e principalmente em eventos a gente chega aí a 3 a 4 mil pessoas conectadas. Então, o suporte era bem precário na controladora wireless. E vocês trocaram a controladora por causa do IPv6? Por causa do IPv6. Ela deixava passar o tráfego, mas eu não conseguia registrar aquele tráfego e eu perdia todo o princípio de rastreabilidade. Então, para a gente era impactante. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho na Porto Seguro Telecomunicações. E, primeiro, parabéns pela apresentação e pela implementação. Obrigado. Eu queria saber como foi a experiência na implementação de IPv6, na sua estrutura de segurança, se você teve algum impacto com relação a Firewall, como foi a convergência do IPv6 passando pelo Firewall, né? Esse tipo de coisa, não sei se você consegue me responder. Sim, não, foi bem tranquila, porque essa parte de Firewall nossa também, Firewall e outras ferramentas de segurança são todas baseadas em soluções abertas. E, felizmente, foi uma coisa bem positiva ali, a gente não teve impacto negativo, não teve nada que nós precisávamos fazer que não fosse possível. Tem algumas medidas que a gente precisa tomar a mais no IPv6, por exemplo, proteção de RA-Guard, entender detalhadamente como funciona o ICMP, né? A gente nunca teve a prática de bloquear, né? Mas no IPv6, por exemplo, no IPv4 você pode bloquear, não é uma boa prática. Mas a tua rede continua funcionando, pode ter alguns problemas. No IPv6, se você bloquear ICMP, para tudo. Ele depende completamente do ICMP para fazer descoberta de vizinhança. Então, assim, aprender a lidar com alguns detalhes. Então, assim, a equipe de segurança teve que se preocupar com alguns detalhes a mais, mas nada do que foi necessário deixou de ser possível ou algo assim, né, baseado nas ferramentas que a gente utiliza. Obrigado. Rogério, da Petrobras. Como é que foi a parte dos servidores, tanto o sistema operacional e as aplicações, caso vocês tenham desenvolvido algumas, qual foi o critério de certificação, se houve modificação da...
Olha, a parte de servidores, a gente trabalha lá, tem alguns servidores Windows, são realmente bem poucos, de 260 deve ter uns 20 Windows, mas suportou plenamente, não teve problema nenhum nos Windows. Fora isso, o restante é tudo Linux. Então, a gente trabalha com Red Hat, trabalha com CentOS, trabalha com Ubuntu Server. A parte de sistema operacional foi tranquilo. Um pequeno detalhe na libresolve que eu comentei. Foi o único impacto que a gente teve a nível de sistema operacional. Do sistema operacional não conseguir fazer adequadamente algo que eu precisava. Tá? Pela parte da aplicação, aí é muito variado. Aplicações que são web, o próprio servidor web, um Apache, um JNX da vida ali, qualquer servidor web, ou um Tomcat, enfim, dá o suporte pleno. Agora, se você faz alguma amarração de aplicação, aí você pode ter problema. A gente teve situações, como eu comentei, por exemplo, o Expresso teve impacto. Teve uma outra ferramenta interna também, que os desenvolvedores faziam alguns controles baseados em IP dentro da ferramenta. Então, ali teve impacto também. Então, assim, a gente teve que chamar a equipe de desenvolvimento e passar para eles, olha, pelo menos o tamanho do endereço mudou, tá? Tem esse novo formato, tais endereços, tais blocos é de tal lugar, tais blocos é de tal lugar. Assim, a gente não deu um curso de IPv6 para eles, mas tivemos que conscientizar eles em algumas formas do IPv6 trabalhar, para mitigar esse impacto. E as demais aplicações que são internas, se o host tem IPv6, mas a aplicação não suporta, tudo que você precisa fazer é não declarar ela no DNS. Por exemplo, o meu RP é acessado a partir de um nome resolvível na minha rede. Se o RP não suporta, no meu caso, Proteus, por exemplo, não suporta IPv6, tá? Tudo bem que o client dele não deve suportar também, então ele vai tentar só em V4. Só que se for um client web, eu vou acessar um web server dele. Esse web server ele só publica em IPv4. Eu não declaro o FQDN desse web server em IPv6, porque senão o browser vai tentar e eu vou ter que esperar ele dar um timeout ali por não conseguir estabelecer a sessão. Tá? Mas foi basicamente isso. É que varia muito o tipo de aplicação. Tem duas perguntas, na verdade, duas curiosidades. A As primeira, últimas, tá, gente? okay. É o processo de convencimento das outras empresas ligadas. Qual foi o nível de barreira que chegou a ser colocado em termos culturais, os argumentos utilizados, que é um ponto interessante. E a outra é se vocês têm necessidade, sentiram necessidade, tiveram alguma dificuldade também, quando você precisa consolidar informações estatísticas V4 e V6, se isso é necessário em algum momento, porque é uma preocupação que talvez não seja realmente um problema, né? O fato de você talvez ter que consolidar estatísticas de acesso ou tentar rastrear certos comportamentos na rede e ter que trabalhar simultaneamente com dois mundos. Ok. Com relação à primeira pergunta, a questão de como convencer essas empresas, realmente é difícil, porque da mesma forma, quando o NIC batia na nossa porta, tem que implantar, está demorando, a gente fala, não tenho tempo, não é prioridade agora, tal, é a resposta que a gente está tendo, da maioria das empresas. Então, assim, uma ou outra que tem ali um administrador mais maluco, não, vamos lá, eu quero fazer, vamos fazer acontecer esse negócio, beleza, esses compram a briga, nem sempre a empresa dele está querendo comprar isso, às vezes alguns compram na marra e levam, mas a maioria não é prioridade agora, não, está funcionando, que a gente está falando, olha, você pode ter impacto em algum momento, daqui um dia vai surgir um novo Facebook, que só vai estar em IPv6 aí, uma rede social nova, ou algo equivalente, e você não vai chegar lá. E o dia que o teu diretor tentar acessar, por que de tal lugar eu acesso e daqui de dentro eu não acesso? Aí você vai ter que se explicar, está chegando um momento crítico. Né? Mas, assim, o nível de aceitação realmente é baixo, é uma dificuldade que a gente está enfrentando com essas instituições para convencer eles. Eles falam, não, mas não é momento, não, está funcionando, não, deixa assim por enquanto. Está sendo nesse sentido. E com relação à segunda pergunta, é a geração de estatística, né? Estatística e rastreabilidade. Da parte de rastreabilidade, é tranquilo. As ferramentas de rastreabilidade que a gente trabalha não teve problema nenhum, flow, nada assim. Eu consigo... Tudo bem que às vezes eu vou ter que olhar 2 endereços, mas quando eu estou rastreando um fluxo, ou é um fluxo V4 ou é um fluxo V6. Então, eu já trabalho com alguns filtros para poder achar isso. Com relação à geração de estatística, algo que nós fizemos e que acabou sendo bastante positivo é exigir de todas as operadoras que nos entregam trânsito ali 2 VLANs, uma para V4 e uma para V6, para fazer controles individuais. Por isso que eu consegui mostrar alguns números aqui. Então, eu consigo olhar o meu tráfego agregado, o meu tráfego só em V4 de uma operadora, só em V6 de outra operadora, e PTT, a gente trabalha sempre dessa forma. Então, a gente... via requisito de especificação técnica, obrigou as operadoras a nos entregar dessa forma. Então, essa parte de quantificar, apesar que eu só faço isso na borda, tá? Então, assim, internamente, nos níveis abaixo, que eu tenho daquele diagrama que eu mostrei, a gente não quantifica dessa forma, eu estou quantificando na borda. Eu só tenho os agregados abaixo. Então, X de tráfego, V4 e V6 somado, em up ou em down, enfim. Beleza? Bom,
Obrigado, João. Eu agradeço. Uma salva de palmas, por favor.